Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja convosco, esteja no teu lar. Amada e preciosa Ezer, mulher do plano original de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja, sim, muito, muito, muito bem. Glória a Deus, estamos então no nosso encontro semanal e hoje nós iremos falar sobre testemunhos, virtudes ativadas em nós. Quais dessas virtudes, dentro do fruto do Espírito Santo, que nós já ativamos em nós e podemos testificar da bondade, da graça, da fidelidade, da misericórdia de Deus para conosco. Mas antes de iniciar e passar para as irmãs aqui testificar o que Deus tem feito na vida delas também, eu gostaria de orar com você. Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor é nas nossas vidas. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade para conosco. Pai, nós rendemos graças porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Rendemos-te graças porque não há outro além de ti, que mereça ser citado, mereça ser reverenciado. Sabemos que cada uma de nós, cada pessoa que adentrou aqui nesta sala, Pai, foi feita para o louvor da tua glória. Cada pessoa, cada criatura feita pelas tuas mãos, Pai, que aceitaram, que reconheceram que só Jesus é o caminho que conduz à salvação e que nos aproxima de ti. Obrigado, Pai. Todos nós somos feitos para o louvor da tua glória, que possamos glorificar, Pai, com as nossas vidas, com o nosso modo de falar, com as nossas vestes, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E em tudo o que fizermos, seja para glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Pai, que cada testemunho aqui falado, cada testemunho ministrado aqui, Pai, possa vir de encontro ao que os nossos corações precisam para edificarmos como parte do corpo de Cristo. Ó oh, Deus, obrigado, Senhor, por essas mulheres que aqui entraram. Obrigado por cada família aqui representadas que irão assistir posteriormente, que elas também sejam impactadas com o mover da tua glória, Pai. Que elas possam ser visitadas com a tua presença, não só visitadas, mas que o Senhor vinha fazer morada, não sejam visitantes somente dentro de suas casas, mas que o Senhor vinha fazer morada. Morada nas suas vidas, nos seus corações, nas suas famílias. Que haja diferença aonde elas forem, Pai. Ó Deus, continue guardando, Senhor, a entrada e a saída, onde nós colocarmos as nossas mãos sejam abençoadas, onde nós colocarmos os nossos pés sejam abençoados, e os nossos filhos sejam abençoados e testifiquem da tua grandeza na vida deles também, Pai. Da mesma feita, os nossos respectivos maridos estejam com cada um deles, guardando e os protegendo, livrando de todo mal. Ah, Deus maravilhoso, nós entregamos mais essa tarde, Pai. Que o Senhor venha crescer e nós venhamos diminuir. Nós queremos testificar da grandeza do teu amor para conosco, Pai. Como somos gratos, Pai. Como somos gratos pela tua fidelidade para conosco. Somos gratos, Senhor, porque é o Senhor que nos enche da alegria que vem de ti, da paz que excede todo o entendimento humano. O Senhor nos preenche dessa paz, independente das circunstâncias que estejamos vivenciando. O nosso olhar está no Senhor. Nós sabemos que, mesmo estando em situações diversas, quando o Senhor está no barco, mesmo que o Senhor esteja dormindo, o Senhor estando no barco, nós vamos sim nos molhar, mas essa paz que provém do Senhor nos preenche por inteiro e essas coisas não nos abalam. Ah, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós somente temos que te agradecer. Nós somente temos que te agradecer por todos os livramentos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nós somente temos que te agradecer por quem o Senhor é nas nossas vidas e por nos escolher como filhas amadas, aceitas no amado Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, teu imenso amor que nos constrange a cada dia. O teu imenso amor que nos chama para mais perto de ti diariamente, para ter comunhão contigo, ter esse relacionamento. Pai, somos tão gratos a ti, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu passo, então, para a irmã Nívia, que estará testificando dessa virtude ativada que o Pai já trabalhou nela. Glória a Deus. Nívia, é com você. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridas. Irmã Filomena, Rosane, Valéria.
Vanilda, sua bebê, e as que vão entrar, e os que estão nos assistindo agora no seu hoje, no seu dia especial que o Senhor guardou para você. Então, hoje eu quero falar dois testemunhos rápidos sobre a virtude e amor. E o primeiro que eu quero testemunhar é essa virtude florescendo na família, mais especificamente com meu esposo, né? Então, eu baseei esse testemunho em algumas palavras da parte de Deus. Provérbios 31:12, que diz: Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Esse daí fala da mulher virtuosa, né? Que ela faz bem e não mal para o seu esposo todos os dias. 1 Coríntios 13:2 diz: Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, nós, como somos pessoas que temos experiências em Deus, temos dons, nós sabemos que temos dons que o Senhor nos deu, temos fé, né? Profetizamos, né? O Senhor revela coisas para a gente, né? Do seu coração, nós buscamos, estamos na obra, mas se nós não tivermos amor ao fazermos tudo isso, e principalmente lembrarmos da nossa casa que fala que aquele que nega os seus, né? Negou a fé. Então, eu vejo aí essa palavra falando comigo no sentido de eu posso ter vários dons, mas se eu não tiver amor, nada disso vai me servir, porque é o amor que vai servir a minha família. E em Lucas 10:27 diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então, eu estava um dia trabalhando home, né? Estava em casa e, e o meu esposo não falava se vinha jantar, se não vinha jantar. Então, eu deixei ele ficar ali, deixei ele livre para me comunicar, né? Você vou ver até onde que ele vai, se ele vai avisar, se não vai. Como ele não avisou até determinado horário, falei assim, não vou fazer comida. Eu falei para mim, né? Não vou fazer o jantar, vou comer o que já tem, que dá para mim. E se ele chegar com fome, ele, né, tem coisas aí para ele comer, ele vai fazer, vai comer. E tô me recuperando de um machucado que eu tive no meu pé, que fraturou, então eu não conseguia andar muito bem. Então, na minha cabeça, eu estava precisando ser cuidada. Então, eu estava esperando ele, né, vir me cuidar, de repente ele se preocupar com o jantar, essas coisas. Então, na minha cabeça estava isso. Então deu 7 horas, 7h30, e nada de nenhuma comunicação. Eu falei, então eu vou jantar. Então eu já tinha separado o que eu ia comer, que já estava pronto, não ia precisar fazer, né? Nós mulheres não íamos precisar sujar nada, né? Nenhum trabalho. Eu falei, bom. Aí, é, quando eu tinha decidido que eu ia começar a comer, ele chegou. E, e eu estava assim, confesso que estava um pouco chateada, assim, né? Com a situação. E eu falei, eu não fiz nada, porque você não comunicou nada, eu vou comer aqui o que eu já tinha separado. Porque o que nós tínhamos em casa, como eu não estava podendo fazer compra, sair de casa para fazer compra, dava para eu fazer um jantar para uma pessoa. O que eu ia comer já estava pronto, mas se eu fosse fazer, só dava para uma pessoa. Aí eu falei para ele, tinha o que dá para fazer aqui é para uma pessoa. Aí E eu fiquei ali pensando e veio esse versículo, né, na minha. Assim, eu já tinha aprendido com esse versículo que a gente, quando tiver que escolher para fazer algo para o nosso marido, a gente tem que lembrar de Provérbios 31, que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente tem que decidir fazer o bem e não o mal, né, para ele. Então, qual que era o bem? Era fazer uma comida nova. Por quê? Porque eu sei que se eu fosse deixar ele, tipo assim, ele ia se virar, mas
ele ia comer alguma coisa processada, ia comer um miojo, talvez, que é mais rápido, é mais fácil, né? E aí eu lembrei disso. Aí eu falei, mesmo que eu vá fazer só para ele, eu vou fazer. Falei, não, então tome seu banho que eu vou fazer. Porque eu lembrei de um aconselhamento, né, que uma pastora me passou uma vez, que disse assim, que mesmo que de repente a pessoa que a gente ama ou que a gente está cuidando, seja o filho, seja o marido, ou para quem você presta algum serviço, de repente às vezes ele não reconhece ou não devolve aquilo que você desejaria, você mesmo assim tem que você não vai mudá-lo. Não adianta você ficar se martirizando, porque ele não muda, porque ele não faz isso, eu queria que ele fizesse tal coisa. E não adianta você ficar lutando com isso, porque só quem pode mudar, transformar e aquebrantar o coração de uma pessoa é o Espírito Santo. E ali naquele momento, minhas irmãs, eu decidi fazer aquilo como um ato de amor. Porque um ato de amor é você ofertar algo a alguém, servir a alguém, decidir fazer um bem para alguém. Então, eu decidi fazer uma comida bem gostosinha, bem novinha, enquanto ele tomasse banho, e ofertar isso como um ato de amor, né? Que vem do Senhor mesmo, minhas irmãs, porque diante daquele quadro eu poderia, né, falar, ele se vira aí, eu já tenho aqui o meu, né? Já que ele, né, fez tudo que tinha que fazer que eu não queria que ele fizesse. Mas ali não veio realmente essa palavra que, mesmo que a pessoa decidiu um caminho que você não decidiria, por exemplo, você tem que continuar amando, continuar cuidando e continuar orando. E foi o que eu fiz. Falei, vou continuar cuidando, vou cuidar, porque, né, para ficar com saúde, se alimentar bem. Vou continuar orando e vou continuar amando, porque não cabe a mim o julgamento e nem a transformação da vida de ninguém. Então, como meu esposo, eu decidi e deixei o Espírito Santo naquele momento acionar essa atmosfera ali, né, na minha casa. E ele chegou. Aqui que eu vou chegar. E o outro testemunho fala do amor ao próximo, né? Esse tem um versículo aí que esse eu me lembrei quando a gente trabalhava com um projeto Resgatando Vidas na igreja no Amazonas. E esses versículos que eu coloquei aí, que é Lucas capítulo 13, que fala de quando Jesus se aproxima da cidade e está saindo um enterro. E ele olha para aquela mãe que perdeu um filho, e aí diz assim, ó, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. Jesus, ele sentiu uma íntima compaixão. O que que é isso? É ficar com o coração compungido, íntimo, é ser tocado lá no seu íntimo do seu ser, nas suas entranhas. Algo é mexido dentro de você. E a gente vê que em algumas situações Jesus passa por isso, né? Lucas 10:33 a gente vê aí a história do bom samaritano, que o homem é machucado e ele é assaltado, e ele fica ali sem condições de sair, e passa um sacerdote, passa de longe, passa um levita, passa de longe. E veio o samaritano, via- viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão, né? Então, o samaritano também teve esse mesmo sentimento, né, de algo mexeu dentro dele, assim como algo mexeu dentro de Jesus pelo sofrimento daquela mãe que ia ficar só, né? E ali ele acabou, Jesus ressuscitou o filho dela, né? E devolveu o filho dela para ela.
Imagina a alegria dessa mãe. Então, nós estávamos nesse projeto Resgatando Vidas, e esse projeto levava sopa para as pessoas que viviam em situação de rua, levava roupa e convidava também se elas queriam ir até entrar no carro, que nós andávamos com uma van, entrar na van e que nós íamos levá-la para a igreja. Lá elas podiam tomar banho, trocar de roupa, tinha alimento também e participar de um culto. Então, esse era o projeto Resgatando Vidas. E nós estávamos lá, né, fazendo esse trabalho, evangelizando ali no Porto de Manaus, onde tem muitas pessoas que elas vêm do interior, vêm de outros lugares do país, elas não têm onde morar e não têm onde trabalho, aí elas ficam ali carregando, sabe? Quando chegam os barcos, aí eles ficam carregando as coisas para retirar do barco e elas ganham aquilo, mas muitos não recebem para pagar um aluguel, para se manter. E uma vida dura daquela, o que que eles acabam fazendo? Se afundando no vício. Então, eles acabam trabalhando para comer e para alimentar o vício. Ali são os estivadores, alguns, né? Não estou falando de todos, mas alguns. E eles dormiam ali mesmo na rua, dormiam, né? Ali mesmo na rua. E a gente fazendo esse trabalho, eu de repente olhei para uma pessoa, era um homem, e ele estava dormindo lá, né, na calçada. E eu olhei ali para ele e eu senti essa íntima compaixão aqui dentro de mim, como se o Espírito Santo começasse a chorar. E eu verdadeiramente comecei a chorar olhando para ele. E eu fui lá acordá-lo, porque ele estava dormindo. Então eu fui lá acordá-lo e, eu fui falar para ele se ele queria sopa, alguma coisa. E ele levantou, aí veio. Então a gente foi conversando. Ofereceu para ele os serviços e a gente foi conversar sobre a vida dele. Ele foi sempre uma criança da igreja, um jovem da igreja, no interior do Amazonas. E ele foi para a capital, né, para Manaus, para busca de trabalho, as coisas. Só que ele ficou ali, no porto, nessa cadeia, e ele foi entrando no vício e ele estava ali. Então ali eu senti que era o amor de Deus resgatando, porque ele era uma pessoa de Deus. Ele tinha uma família, provavelmente ele tinha os pais orando por ele, né? E ele estava ali jogado na rua, estava nesse vício. E eu entendi, minhas irmãs, o que que é um amor de Deus por uma pessoa. Ali naquele momento, quando ele me fez, né? Meu coração ficou compungido pelaquela pessoa. E ali ele, né? Deus falou com ele e foi uma bênção. Então, essa é uma experiência que eu nunca vou esquecer, porque eu senti que não era, eu não conhecia ele, né? Não era um amor vindo de mim, mas sim pelo estado que o Filho de Deus estava naquela situação, que com certeza o Senhor tinha criado ele para um outro propósito, estava preparando ele para um outro propósito, e por as suas escolhas ele foi parar naquele lugar. Mas como filho pródigo, o Senhor foi lá e usou seus filhos para levar uma esperança no coração daquele homem. E ele chorou muito, porque ele sentiu ali que era o amor de Deus resgatando ele através das nossas vidas. E esses são testemunhos que eu quero dizer para vocês que eu vi que é mesmo ali do Senhor, que não vem da carne, né? Jamais. Esses sentimentos de bondade para com o próximo. E amém. Vou passar para o irmão. Consegue falar agora? Sim, consigo. Então vamos lá, Valéria, qual é o testemunho que você Amém. tem sobre uma das O virtudes testemunho aí que que ele eu faz? tenho para contar, aleluia. Estão me ouvindo, né? Posso falar. O testemunho, né? Assim, que o Senhor, ele tem trabalhado muito no meu coração é sobre a temperança e a mansidão também, né? Eu gosto de fazer caminhadas de manhã, né?
E esses dias eu estava assim, eu fui caminhando, fui falando com Deus, fui orando, né? E aí chegou uma hora que eu falei assim, ai Deus, sabe de uma coisa, estou cansada de falar. Ai, eu falo, as pessoas não escutam, ou eu estou sempre errada. Ah, não vou mais falar. Agora deu, Deus, eu não vou mais falar. Aí eu escutei, né, a voz de Deus falando assim no meu coração. Que bom que você parou de falar. Que bom que você vai parar de falar. Era isso que eu queria. Porque quando você se calar, eu vou começar a agir. Então, Deus ele tem falado isso comigo. E ele falou sobre dominar a língua. Ele falou assim: as tuas palavras que têm saído da tua boca têm abraçado as pessoas ou têm golpeado? Como você tem falado? Você tem se escutado? Nem você mesmo suporta mais escutar a sua voz. Porque você fala, você se justifica. Você não diz que eu sou o teu advogado? Então, por que você está tomando a frente do meu trabalho, tentando se justificar? E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, nossa, Deus falou isso comigo. E eu comecei a anotar. E aí veio aquela palavra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, que há tempo para tudo, né? Há tempo para falar e há tempo para se calar. E Deus falou comigo, é tempo de você se calar. É tempo de você se calar. Mesmo que você esteja certa, mesmo que você esteja com a razão, você tem que deixar eu te justificar. Você não tem que ficar se explicando, você não tem que ficar debatendo. Você está muito, Deus falou comigo assim que eu estava muito armada, sabe? Aquela pessoa que está sempre pronta para guerrear, sempre pronta para a batalha. Ele falou assim: você tem que se revestir da armadura para lutar contra Satanás e seus anjos, e não contra a carne e o sangue. A carne e o sangue, as pessoas você tem que abraçar. E como você vai abraçar as pessoas usando armadura? Eu nunca vi um soldado todo armado, usando armadura, com a espada na mão, com o escudo, indo abraçar alguém. Você não vai conseguir abraçar ninguém com esse escudo, se defendendo o tempo todo, com essa espada atacando o tempo todo, com essa couraça aí no peito, sempre se achando que está sempre certa. Deus falou comigo, é tempo de calar. Eu falei, Senhor, misericórdia. Eu preciso ter sabedoria nas minhas palavras. Eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que saber me calar, mesmo estando certa. Eu sei que eu estou certa, que eu estou fazendo as coisas certas, mas eu tenho que ficar quieta. Eu tenho que deixar Deus me justificar. Deus falou comigo, aquilo que te incomoda, se ajoelha e lança aos meus pés. Lança aos pés da cruz aquilo que está te incomodando. Está triste? Se ajoelha e ora. Está cansada? Se ajoelha e ora. Deus falou comigo, você está cansada porque você está carregando tudo nas tuas costas. Você quer ser a melhor. Você quer só receber elogios, você quer sempre ser a última da palavra. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Você quer ser a última da palavra, mas você está golpeando as pessoas com a verdade. A verdade não foi feita para golpear as pessoas. A verdade foi feita para libertar as pessoas, para trazer cura. As tuas palavras têm trazido cura? Eu falei assim, meu Deus, as palavras que eu estou falando não estão trazendo cura. Eu estou machucando as pessoas com a minha palavra. E eu falei, e o Senhor falou comigo, esteja em silêncio. Eu sou Deus. Eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura, eu sou o advogado. Se você me chama para te ajudar, como que você vai se colocar à minha frente? Você não acredita que eu sou Deus, que eu posso resolver a tua situação, que eu posso chegar e te defender?
E eu falei assim com Deus, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o meu advogado, e o Senhor falou profundamente comigo, né? E ele falou um versículo também, que eu não me lembro onde está, mas ele colocou assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está muito inquieta, você está muito ansiosa, você está muito preocupada, você está muito tentando se colocar na frente do trabalho da obra que é minha, a obra é minha. Se acalma, né? Se acalma, aquieta a tua alma, né? Tem até aquele louvor, aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Deus falou comigo, enquanto você fala, você não escuta, Valéria. Enquanto você fala, como que você vai escutar a minha voz enquanto você fala no meu lugar? Você tem que se calar, é tempo de calar. Quanto mais a gente fala, menos a gente ouve. Como que a gente vai ouvir Deus falar enquanto a gente está falando junto com Ele? Eu me ajoelhei e fiquei em silêncio em casa. Eu fiquei quieta, não saía uma palavra da minha boca. O Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Você tem que falar com amor. Se você estiver angustiada, com raiva, não fala. Fica quieta, respira, vai beber uma água, ora, canta um louvor, mas não joga aquelas palavras baseadas na emoção, porque a emoção ela engana a gente. Enganoso é o coração do homem, foi o que Deus falou. Enganoso. Então, o coração ali na hora, ele vai querer te enganar. Dá ouvidos à minha voz. Eu quero falar contigo, Deus falou. Eu quero falar contigo, mas eu quero que você faça isso, ó. Silêncio. E eu falei com Deus, sim, Deus, eu vou ficar em silêncio, eu vou ser mais, usar a temperança, né? Eu vou me desarmar, né? É hora de soltar a espada. Deus falou, é hora de tirar essa armadura, é hora de soltar o escudo, né? Você está tratando com pessoas, você está tratando com os meus filhos, assim como você é minha filha, essas pessoas também são. Por mais que você esteja falando a verdade, mas a verdade não foi feita para machucar. A verdade foi feita para curar. E é esse testemunho que eu gostaria de falar para as irmãs, né? A gente tem que ter temperança, mansidão e dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Às vezes, a gente tem que orar com o nosso coração e não com as palavras. Amém? Glória a Passar para a Deus. irmã Ana. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que testemunho poderoso. Glória a Deus. Aprendamos a. Há momentos em que precisamos ficar em silêncio para ouvir o Pai falar. Só ligar o microfone. Boa noite, irmãs. Boa noite, amada. Ai, meu Deus. O que tem me fortificado muito neste meu testemunho é o perdão e o amor. O perdão e o amor. Eu gosto muito de ler o Salmo 51 todas as manhãs. E então, a voz do Espírito Santo que me veio a mim era o seguinte: peça perdão ao teu marido. Peça perdão ao teu marido. Eu já estou com isso ao ouvir essa voz e pedir perdão ao marido há um bom tempo e nunca tive a coragem de fazer. E hoje aqui vou logo buscar um testemunho que eu dei esse testemunho ou o perdão que eu falei como marido que eu pedi foi há 2 semanas atrás. Então, eu estava sempre a ouvir, peça perdão ao teu marido. Eu casei jovem, com 17 anos, e meu marido, na altura, tinha 20. E nós tínhamos sempre muitas brigas mesmo, muitas. E pronto, naquelas brigas tem sempre alguém que tem uma mágoa ou outra. Mas fomos tendo os nossos filhos, eu fiz 7 filhos e tudo passou.
neste momento agora que eu vou conhecendo mais a palavra, vou lendo a Bíblia, tudo isso, então tem vindo assim coisas, ouço assim vozes, eu digo não, já há muito tempo e eu não faço isso. Então, há pouco tempo eu conversei com meu marido e pedi-lhe perdão das coisas que eu já fiz, do que aconteceu conosco, já é muitos anos, o tempo, hoje eu tenho 67, ele está com 70, foram muitos anos, então nós não podemos continuar a vivermos assim, embora que estamos todos bem, pronto, não estamos bem, mas acho eu que tenho que lhe pedir perdão pelas palavras que eu já falei para si, naquela altura das nossas brigas, confusões, quando éramos mais jovens, às vezes, quando calha também tem uma palavra ou outra, né? A gente lança e depois é que nos lembramos, ai meu Deus, eu pequei. Então, eu venho te pedir perdão e vamos mudar muita coisa na nossa vida pela nossa idade. E já temos também netos, temos que ser referência deles, eles têm que ver que nós somos avós e que nós estamos todos bem e que o passado foi passado, o presente é outra coisa. Então, meu marido, eu te perdoo por tudo que eu já falei, já disse para si e também, epá, perdoo-me a mim própria também. Perdoo-te a ti também, eu venho pedir perdão das coisas que já falei para si. Então, assim foi, conversamos e aí o meu marido falou umas coisas que eu também já estava esquecida. Uma das coisas foi que nós casamos na conservatória e ele pediu-me para casar pela igreja. E eu neguei. Eu disse, não, na igreja eu não me caso. E ele perguntou-me, por que naquela altura negaste, por que não querias casar? E eu disse, não, eu não aceitei casar porque naquela altura você era jovem e namorava muito. Mas agora eu aceito casar. Este é o meu testemunho, este é o meu testemunho. E é esse. Ai, mãe, que lindo! Glória a Hum, Deus! Para a gente ver que e- nunca é tarde, né, irmã Aleluia. Filomena? Porque o Senhor, ele sempre quer Glória a Deus. que nos limpar. Nunca é tarde para que essa limpeza aconteça. uhum, Eu fico é, imaginando, assim, o quanto o céu ficou feliz, né, com essa reconciliação no sentido do perdão. E já, 50 anos, né, irmã? sim, 50 anos, e eu só pedi perdão, perdoei ele, pedi perdão também, não é? Mas é muito tempo, isso foi há 2 semanas atrás, há Que duas lindo, semanas Deus atrás. abençoe. Mas quanto ao amor, é uma das coisas que sempre me chamou a atenção. Eu nunca consegui, eh, por mais chateada que tivesse com alguém, nunca consegui tratar mal alguém. Não sei, mas não consigo. Ou vou pedir, vou e peço desculpa, ou vou fazer aquilo que não quis fazer. Então eu vou e faço, não, não, mas deixa, não, por que que eu vou fazer isso? Não. Eu vou lá e vou resolver esse problema. Então é uma das coisas que mesmo comigo aqui com as minhas netas, eu vou gritar e depois no fim eu vou pedir desculpa. Não, eu te amo, te peço desculpa e pronto, tudo passa. Esse é o meu testemunho de hoje. Aleluia. Obrigada, irmã Filomena. Glória a Deus. Hum, Glória Amém, a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você amém. continue testificando deste Uhum, amor de Deus que constrange e que nos chama para mais perto dele, que faz nos reconhecer os momentos em que nós estamos, né, errados, a gente acha que está certo. Como bem disse verdade. a irmã Filomena e a irmã Valéria, muitas vezes a gente não consegue enxergar as nossas deficiências porque nós estamos focando nos defeitos do outro. E aí o Senhor começa a falar: Uhum, ó, cala, senão você não consegue me ouvir, presta atenção que isso aqui não está me agradando. E glória a Deus. Obrigada, irmão, por esse testemunho que mais uma vez nos edificou, né, amados?
A Rosane consegue agora? Eu estou chamando a Rosane desde o começo, né? Amém, aleluia. Vamos lá, Rosane, é sua vez. Amém, glória a Deus, me perdoe, amada. Surgiu uma ligação bem na hora da minha pastora. Eu disse, meu Deus, eu tenho que voltar. Mas amém, deu tudo certo. Glória a Deus. É sua vez, então. Amém. Amém. O meu testemunho é que desde que me converti, eu sou convertida há 15 anos, né, que desci as águas batismais e o Senhor veio moldando, forjando, né, meu caráter, né. E interessante que escutando o testemunho da irmã Filomena sobre o perdão, ah, como a gente acha que falando, só no falar que a gente perdoou, mas a gente não foi curada daquela ferida ali. Então é interessante quando a gente passa, a gente só vai perceber isso quando a gente está vivendo. Vamos realmente ver se perdoou ou não. E em um desses processos que Deus fez na minha vida, logo quando eu me converti, meu esposo ele era contra, né? Ele era contra, de eu ir para a igreja, de tudo assim, ele se levantava, todo início, né? O marido se levanta, né? Então, assim, ele fez coisas que me entristeceram e que eu fiquei tão machucada, a ponto de pôr em prova, em dúvida, se eu realmente amava ele ou não. Então, precisei passar por esse processo de cura, né? E Deus trabalhou em mim esse processo também. E eu sempre fui uma pessoa de bater de frente, né? A questão é que eu sempre fui de bater de frente, assim, eu discutia, debatia, né? E eu acabava perdendo as forças, né? A gente acaba perdendo a razão quando a gente discute, né? Até que o Senhor foi moldando o meu caráter, falando comigo assim, não, tu vai ganhar no silêncio, é na mansidão, onde o Senhor começou a trabalhar a mansidão em mim, né? Ser mais mansa, ser mais compassiva, saber entender, se pôr no lugar. Então eu comecei a observar, a olhar a situação com outros olhos, né? Olhos de compaixão, olhos de ternura, de amor, de brandura, né? Conforme já foi falado aqui através do testemunho. E o Senhor foi me moldando, foi me ensinando, né, a exercer essa mansidão, não debatendo. E olha que até hoje ele tenta me confrontar, e eu pego, eu respiro fundo e fico calma, sabe? Dá vontade de debater, dá vontade. Às vezes eu falo alguma coisa assim, ele debate, o Espírito Santo deu, cala-te. O Espírito Santo vai lá e fala, cala-te. Eu vou, me calo, respiro fundo, deixei falando sozinho, ele vai lá, depois ele se arrepende, não pede perdão, nunca me pediu perdão, ele nunca me pediu, mas ele vai lá e ele se reconcilia fazendo algum agradinho, é a maneira dele demonstrar que ele se arrependeu daquela atitude. E Deus está trabalhando muito isso em mim, né? A mansidão, né? E a paciência. A paciência é uma das coisas, assim, que Deus está trabalhando em mim ainda, porque eu ainda perco as estribeiras ainda, né? Eu ainda perco. Interessante é que o testemunho que a Miriam testemunhou, né? Da, ela passou por isso, né? Todo aquele tempo na balsa lá, aquelas não sei quantas horas naquela balsa lá, e aquele povo todo agitado, e ter que, no meio da tribulação, ter exercer paciência. Então, isso é uma das maneiras que o Senhor nos confronta, né? Ele vai criar situação para realmente ver se tu tá paciente, se tu tá mansa, se tu tá, se os frutos verdadeiramente estão ativados em ti. É interessante que a gente pare e pensa assim, olha, realmente, é Deus nas nossas vidas, é Deus que faz isso, só o amor, como foi citado aqui, só o amor, ele vence as barreiras e ele, através do amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? O amor, porque ele cobre tudo isso, ele é paciente, ele é benevolente, não só se resume isso, né? O amor. Então, se nós não temos amor, nós não vamos conseguir exercer a paciência, a mansidão, o equilíbrio, o domínio, nós não vamos conseguir. Então, através disso, né, da supremacia, nós conseguimos alinhar, conciliar um ao outro. Então, eu tenho visto que Deus tem feito isso dia após dia na minha vida, por situações, por ocasiões, por meios que realmente comprove que verdadeiramente o Espírito Santo habita em mim, que verdadeiramente eu exerço o fruto do Espírito, que Ele é que tem que estar acima de tudo, Ele é que tem que governar as minhas atitudes, as minhas emoções, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. É aí que eu tenho que verdadeiramente provar que o amor
que a mansidão, que a paciência estão verdadeiramente no meu coração e que eu possa gerar frutos, né? Para que eu possa dar frutos. Então, esse é meu testemunho, qual Deus fez, está fazendo na minha vida, né? Ah, até antes de nós de fazermos a live, hoje de manhã minha pastora me chamou para fazer, nós estávamos fazendo um grupo ali das mulheres ali, para resgatar essas mulheres, né? Para ver o que elas estão paradas, o que está desmotivando e tudo assim. E veio um outro tema no meu coração e eu coloquei ali, na mesma hora ela me chamou. Mas ela disse assim, não, não gostei, não, ela falou assim, mas não foi dessa maneira, não, não gostei, não caiu, porque eu faço assim, eu quero assado. E disse assim, a gente quis me entristecer, sabe, Deus, eu peguei e fui questionar Deus, né, esse senhor, se não está certo, então fala comigo, né, fala comigo. Aí eu peguei, fui ler a palavra lá, fui para a palavra, e o Espírito Santo ministrou no meu coração, trouxe paz no meu coração, trouxe calma, porque eu falei, Senhor, tudo que vem de ti traz paz, né? Então, através da tua palavra, e eu fui lendo, fui ali escutando, eu escutei uma ministração, e Deus falou assim, ó, fortemente comigo. Até ela me ligou de novo, disse, Rose, você não ficou brava comigo, né? Eu disse assim, não, capaz, eu não fico braba. Isso é uma crítica construtiva. Diz, pois é, ela falou assim, pois é, tem pessoas que não aceitam, tu foi para a palavra. Sim, eu fui para a palavra, eu orei a Deus no mesmo instante, o Espírito Santo falou comigo, Deus ministrou no meu coração e aquietou minha alma, né? E tá tudo bem, isso aqui foi, eu aprendo, a gente está se alinhando, nós somos um corpo, nós estamos se alinhando. Então, se eu não exercesse esse fruto da paciência, de buscar em Deus, não falei nada. Eu fui para Deus. Se eu tô errada, mostra para mim, Jesus, né? Ou se não fala com ela, mas da mesma maneira que Deus falou comigo, Deus falou com ela também. E fez ela refletir, ver o meio das palavras que ela usou, a maneira como ela falou comigo. E o Senhor foi lá e apaziguou, né? Para que não gerasse algo contrário ao meu futuro, né? Então, assim, é tremendo o que Deus faz, né? Nas nossas vidas. Então, nós precisamos estar alinhadas, né? Com o propósito, passar pelos processos para chegarmos no propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Rosane já antecipou aqui a parte do meu testemunho, amém? É porque eu já contei no grupo a qual nós estamos lendo a Bíblia juntas. Verdade, é Então, verdade. chegou a minha vez, aleluia, e vamos lá. Glória a Deus, amadas. Os testemunhos que eu tenho para contar, eles são fresquinhos, né? Seja bem-vinda, Julieta. Semana passada, nós, né, nossa família, nós fomos fazer uma viagem para o interior do estado e para chegar até o destino, nós temos que atravessar de balsa, umas 2 horas de balsa, né? E nesse período, não abriu vaga para comprar passagem online, que nós normalmente compramos. Então, a gente enfrentou a fila de espera, confiantes que a fila estaria pequena, só que não. A fila aparentemente parecia que estava pequena, né? A gente ficou um tempo ali, chegamos 00:50 de quinta-feira, e a fila foi andando devagar e sempre, devagar e sempre. Só que há um porém, quando você entra no percurso da fila mesmo, para entrar no ferry, são 12, como é que eu posso dizer? 12 vias que cabe 20 carros. Você não consegue nem para a direita nem para a esquerda. Se você entrou ali, você ficou. E aí você tem que se virar, aguentar o tempo que for. E aqui começa, então, a parte do exercitar a mansidão, a paciência, que foi isso que foi trabalhado em mim e no meu marido. A importância também de nós estarmos sempre em oração pelos nossos respectivos esposos. Nívia já conhece meu fofo. Então, nessas filas, nós ficamos na 10ª fila. Passa 1, 2, 3. Foi exatamente 17 horas que nós ficamos na fila de espera. Você sabe o que é 17 horas? Para você sair da sua cidade, para ir para uma outra cidade onde você vai passar os dias de feriado. Foram 17 horas, amados. Mas foi um teste assim que, se fosse em outra situação, o Roberto já tinha chutado o balde, tinha feito alguma coisa para a gente sair dali. Só que tinha um propósito até nessas 17 horas que nós passamos ali. Enfrentamos sol muito quente.
enfrentamos chuva, porque choveu muito, e a gente não tinha lugar para ficar, teve que ficar todo mundo aglomerado dentro do carro, juntamente com a minha amiga que foi junto. Ela ia visitar a mãe dela. Depois que nós entramos nessa fila, aconteceu muitas coisas durante esse dia. Em todo momento, eu já tinha conversado com as intercessoras e a gente tinha decidido de fazer um momento de consagração e jejum, né, durante o dia seguinte, só que na minha cabeça era aquele dia. Então, eu já estava em consagração desde meia-noite e 50, eu estava em consagração, e foi assim um trabalhar tremendo. Foi um trabalhar assim, eu vi a mão de Deus ali. Teve momentos em que estava acontecendo uma confusão, né? Quebra tudo, né? Tinha um grupo ali querendo gerar uma confusão. Eu falava assim, Senhor, eu não vou, mas o Roberto, todo o movimento que tinha, ele queria saber o que estava acontecendo. Então, eu já orei por ele, Senhor, campa seus anjos ao redor do Roberto, aonde ele chega, que ele leve paz, que ele seja o termômetro, o termostato levando paz. E ele chegava no ambiente, o que está acontecendo, pessoal? Vamos manter a calma. E aí, aquela confusão que estava sendo armada ali era dissipada. Era como se ele chegasse, a luz chegasse e dissipasse as trevas. Um outro moço lá na outra fila, vou desistir. Como que o moço ia sair da fila? Não tem como. Pedra desse lado, pedra desse outro. É tipo 10 centímetros, nem assim, uns 30 centímetros de distância de um carro para outro. Não tem como sair. E aí mantenha calma, a gente só vai para frente, para trás não tem como voltar. E ele aproveitou essas oportunidades também para demonstrar o amor de Deus para aquelas pessoas, fez amizades naquele percurso, até um desses que ele fez amizade foi parar lá na nossa chácara, lá em Guimarães, em outro estado, em outro, em outro, em outra cidade. E aí, durante 17 horas, Miriam, o que você fez durante 17 horas? Eu abracei muitas pessoas que eu vi por ali, porque eu gosto de abraçar, pessoas que eu nem conheço. Posso te dar um abraço? Posso. Aí, né? Encontrei com algumas pessoas que eu não via há um bom tempo, que moram na mesma cidade que eu, mas eu não via há muito tempo. Lá foi a oportunidade de revê-las. E a oportunidade de demonstrar amor, o amor de Deus também com a minha amiga que estava conosco. Ela falou assim, nossa, vocês, o carro de vocês aqui está numa paz, numa tranquilidade, porque se fosse no outro carro, eu já estava xingando, já estava falando um monte de coisa, né? Mas foi tão tranquilo, a viagem foi tão tranquila. Aí vem a outra questão, né? A outra questão. Chegamos, entramos na balsa depois de 17 horas, atravessamos. Chegamos do outro lado à noite, uma coisa que nós queríamos evitar a todo custo, por isso que nós não fomos antes, para evitar a viagem à noite, porque o percurso que passamos, que é cheio de bois na estrada, dá 7 horas, os bois vão para o meio da pista e dormem. E aí você se vira, já aconteceu acidentes, né? Assim que a gente desceu do ferry para fazer o percurso, passar por esse percurso, eu orei, Senhor, que todos os bois hoje eles sintam tanta fome que eles vão estar no meio do mato e a pista vai estar livre para a gente chegar lá do outro lado em paz. E aí vocês imaginam o que aconteceu, né? Oração foi feita e atendida, glória a Deus. Não tinha boi no caminho, irmãs, a viagem foi tão tranquila, glória a Deus, e chegamos lá quase 11 horas da noite, sem boi no meio do caminho. No percurso estava muito escuro, só tinha o nosso carro. Aí o Roberto falou assim, que Mi, você está sentindo que os anjos do Senhor estão ao nosso redor? Eu falei assim, desde quando a gente estava naquela fila? E aí, um carro vindo atrás de nós, com a luz bem forte, é como se ele estivesse iluminando todo o caminho. Foi uma coisa de 20 quilômetros, assim, que a gente andou, e esse carro atrás de nós. Aí, quando a gente entrou na cidade que a gente ia ficar, o carro vira à esquerda, e a gente continua o caminho, porque já estava iluminado, já tinha luz, né? Então, amadas, aqui eu consigo ver exercitado em mim e no meu marido o fruto da mansidão e da paciência, porque aquela situação, aquele momento em que passamos era para gerar em nós muita irritação, ficarmos bravos um com o outro. Por que que você escolheu esse dia? Né? Porque se fosse em outra situação, antes do Espírito Santo começar a realmente trabalhar em nós dois, nós estaríamos estressados um com o outro, com as farpas, né? Como a irmã Valéria trouxe, vestida de armadura para confrontar o outro, para afrontar o outro. Não, a culpa é sua, por isso que a gente está aqui. Você podia estar em casa fazendo isso, aquilo, né? Mas foi assim, é difícil mensurar em palavras o que foi aquela experiência. Quando a gente chegou lá em Guimarães, meu marido sabe quando a pessoa está anestesiada? Mi, a gente chegou, falei, sim, fofo, glória a Deus.
Foi a mão de Deus na minha vida, eu tenho certeza. Porque você sabe, né? Falei, sei, fofo, eu sei que foi a mão de Deus e a oração. E aí ele intensificou, né, mais uma vez, dizendo: realmente você está exercitando a exer, hein? Glória a Deus. Então, amadas, é, é ver a grandiosidade de Deus, o cuidado, o zelo dele nas nossas vidas, em todos os detalhes. E aqui eu também quero trazer para vocês o testemunho do Horatio Spafford. Horatio Spafford foi um moço, um homem usado por Deus que escreveu aquela música, Sou Feliz com Jesus. Vocês já ouviram essa música, né? Quem já ouviu, faz o joia, fala ok. Já ouviram essa música? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse moço, esse senhor, escreveu essa música. Vocês não imaginam qual foi o momento que ele escreveu essa música. Ele começou a escrever essa música quando ele perdeu todos os filhos dele. Todos os filhos dele se afogaram no naufrágio. E ele começou a escrever, ele foi inspirado a escrever essa música. Que a felicidade dele, por mais, apesar dele ter vivido aquela situação terrível, como é que você vai estar feliz sabendo que todos os seus filhos morreram? Mas a felicidade dele não estava nas circunstâncias, mas em Cristo, que preencheu ele por inteiro naquele momento. E que eu quero, que eu aprendi com o testemunho do Horácio é que a alegria, quando fala a alegria vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, alegrai-vos sempre. É independente das circunstâncias que estivermos passando, nós precisamos nos alegrar no Pai, porque a alegria dele nos preenche por inteiro. Aleluia. E quando nós falamos sobre o amor lança fora todo medo. E o amor de Deus também que nos preenche. Aleluia. Então, amadas, para ativarmos e continuarmos exercitando as virtudes do fruto do Espírito Santo em nós, tem os 9 gomos do fruto do Espírito Santo e tem outras virtudes também descritas em Colossenses, em Efésios. Você vai encontrar outras virtudes também. Que sejamos misericordiosos, que sejamos compassivos. Aleluia. Que tenhamos humildade, como bem trouxe a irmã Nívia nos devocionais, que nós estamos na semana de devocionais. Se você ainda não ouviu, vai ali no Spotify e ouça os testemunhos, os devocionais dessa semana, falando sobre amor, sobre bondade, sobre a mansidão, sobre a humildade, sobre as virtudes, né, que aí engloba, algumas das virtudes que engloba Colossenses capítulo 3. Então, amadas, glória a Deus, Deus nos preenche mesmo por inteiro. Ele nos surpreende quando a gente fala assim, tô vendo, pelo que eu estou vendo, parece que não vai dar bom. E ele fala, vai dar bom porque eu estou nesse negócio. Quando nós estamos no barco, e Jesus está no barco, ele pode estar dormindo. Você sabe que está no barco, vai vir tempestade, você vai se molhar, mas você não fica preocupado com a tempestade, porque quem está no barco é que transmite a paz, e ele pode acalmar toda a tempestade na nossa vida. O que nós temos que fazer? Só clamar por ele. A confiança, a segurança de quem está no barco contigo é maior do que tudo. Então, essas leves e momentâneas tribulações é para gerar em nós a perseverança, gerar em nós a esperança, e a esperança que é Jesus, ela não nos decepciona jamais. Então é isso, amadas. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Eu convido, então, a irmã Nívia para fazer o encerramento aqui, ou se mais alguma irmã tem algum testemunho, nos fale se tem. E aí nós vamos fechar, então, esse momento de testemunhos ativando as virtudes do fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, minhas irmãs. Então vamos encerrar, né? Que já estamos também com o tempo. E quero louvar o Senhor por cada virtude aqui que foi ativada através desses testemunhos, dizendo para você
que no Senhor você é capaz. Muito obrigada, Deus, porque Ele tem nos transformado. E nos transformando, Ele transforma também as pessoas que estão conosco, né? Como a irmã Miriam tem falado, a irmã Rosane, eu, a irmã Valéria. Eu tenho certeza que a irmã Valéria ainda vai colher muitos frutos dessa experiência aí que ela teve. E ela vai contar mais ainda testemunho em relação a isso. Muito bonito seu testemunho, esse contato com o Senhor. Então, vamos orar? Amado Deus, eu quero agradecer por este momento especial junto com as minhas amigas, amigas de Deus, amigas, Senhor, que o Senhor fala ao coração. Obrigada pela experiência que o Senhor me proporcionou e tem me proporcionado, Pai, através do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela experiência que a Miriam, obrigada, Pai, pela experiência que a Valéria, que a Rosane, que a irmã Filomena e a irmã Julieta também teve. Eu tenho certeza que todas nós aqui, Senhor, te amamos e queremos cada vez mais ser parecida contigo, Jesus, que é o nosso principal modelo de ser cheio do Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por todas essas bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida, na vida da minha família, na vida, Senhor, do meu ministério, na experiência, Pai, que o Senhor tem colocado o amor no meu coração pelas vidas, assim como o Senhor tem colocado no coração da Miriam, no coração de cada uma das minhas irmãs que tem trabalhado com pessoas, como a irmã Rosane comentou, Pai. Ali, às vezes, nós precisamos ter paciência para que o corpo se ajuste, mas o propósito é o mesmo. O propósito, Senhor, é engrandecimento do teu reino. Muito obrigada, Pai, por tantas coisas poderosas e fortes que o Senhor falou ao coração da Valéria, Pai. Eu tenho certeza que através de tudo isso que o Senhor falou no coração dela, o Senhor também há de falar no coração de várias pessoas que há de assistir esse vídeo. Obrigada, Pai, porque os atos de amor que o Senhor falou, meu coração me libertou. Obrigada, Pai, porque os atos de amor, de bondade que o Senhor falou ao coração da irmã Filomena vai trazer paz para a geração dela, como ela falou. Nós somos avós, nós temos que mostrar aos nossos netos que temos paz, porque ela é um agente de paz. Então, eu quero te louvar, Pai, pela experiência da irmã Miriam. Verdadeiramente não é fácil esperarmos, Senhor. Tenho também experiência, não tanto quanto ela, de 17 horas, mas só o Senhor para fazer com que a tua paz, como diz, excede todo o entendimento, todas as situações. 17 horas verdadeiramente é um tempo grande, Pai, mas a tua bênção, quando o Senhor está, como nós vimos aí, o testemunho do irmão que produziu esse hino, que escreveu esse hino, sou feliz com Jesus, em meio a uma tribulação tão grande de perda, e a sua grande perda fez com que ele fosse preenchido pelo Senhor. Então, da mesma sorte, Pai, que cada uma de nós, cada um dos nossos respectivos esposos, filhos, netos, para aquelas que têm netos, Senhor, seja preenchido pela tua presença. Que importa, Pai, que o Senhor cresça e que nós, a nossa carne, toda aquilo que não vem do teu reino, do reino da luz, diminua em nós. Que a tua luz brilhe, que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, Senhor, que isso venha estar nos nossos pensamentos, no nosso coração, e nós sabemos que vem do alto. Muito obrigada por este momento. Abençoa cada pessoa que está ouvindo e que vai ouvir e que foi tocada por esse testemunho. Transforma essa vida, transforma essas famílias, Pai. Transforma a nossa sociedade, Senhor, que o teu reino venha crescer, venha se espalhar, Pai, no nosso entorno, Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém e amém, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, minhas amigas, que Deus abençoe cada uma de vocês. E até a próxima. Até a Beijos. próxima. Glória a Deus. Amém. Até a Amém. próxima. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Glória a Deus. Deus.